Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Hoje, dia 22 de abril, mais uma vez estamos reunidos para cultuar ao Senhor nosso Deus. E dentro da nossa série de mensagens, durante esse mês de abril, estamos falando sobre Apocalipse, sobre o livro da Revelação. Então, a cada semana você tem a oportunidade de aprender um pouco, de crescer um pouco mais. Agora, esse crescimento independe do palestrante. Vai depender única e exclusivamente de você. Às vezes nós falamos que eu não conheço a Bíblia. O livro de Apocalipse é um livro enigmático. Mas também eu não paro para prestar atenção, para estudar, para ouvir, para fazer as devidas anotações nas dúvidas que eu tenho. Nas dúvidas que porventura possa existir em mim. Então esta é a oportunidade que você está tendo, mais uma quarta-feira, a quarta-feira passada, o pastor Robson esteve falando também a respeito do livro de Apocalipse, e hoje eu estarei falando sobre a grande tribulação. Este é um assunto em que as pessoas ficam assim preocupadas, e alguns outros nem ficam preocupados porque não estão nem aí, estão vivendo como se nada fosse acontecer. Estão vivendo como se de repente Cristo viesse nas nuvens e levasse a sua igreja, mas não houvesse tribulação, não fosse haver tribulação, não fosse acontecer uma tribulação. E existem pregadores que falam que nós já estamos vivendo a tribulação. Nós não estamos vivendo a tribulação, até porque o Espírito Santo de Deus ainda não saiu da face da terra. Então nós não estamos vivendo o período da grande tribulação. Chegará o momento. Certa feita o Senhor Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: não vos deixarei órfãos. Enviarei da parte do Pai um Consolador. Enviarei da parte do Pai um Consolador. E este Consolador está conosco. Este Consolador está orientando a igreja. Este Consolador está trabalhando a nível da salvação. Esse Consolador está administrando a igreja do Senhor Jesus. Mas vai chegar um dia que esse administrador vai sair também. E vai acontecer a grande tribulação. Então, sobre este assunto que nós queremos tratar nesta noite, queremos passar para os irmãos nesta noite, sobre a tribulação. Qual a tua ideia sobre a tribulação? Pastor, eu levo uma vida atribulada. Eu não estou falando dessa vida atribulada que você leva. Desculpe até estar rindo. Mas eu não estou falando dessa vida atribulada que você está levando. Eu estou falando a respeito daquilo que a Bíblia nos mostra que irá acontecer. E se está na Bíblia, querido, é porque vai acontecer. E se vai acontecer, é bom que você esteja preparado. Porque se você não estiver preparado, aí o negócio vai ficar feio. Então, fique atento. Nós já estamos aí quase caminhando para o final do mês. Então eu creio que você teve um tempo assim bem elástico para aprender um pouco sobre Apocalipse. Sobre o livro de Apocalipse. João estava lá na ilha de Pátimo quando recebeu a revelação da parte do Senhor Jesus. E recebeu essa revelação e colocou para nós nesses dias, em pleno século 21. Que um dia isto irá acontecer. Então vamos começar falando sobre a grande tribulação. E eu quero orar com você neste momento. Está sentado aí na sua casa, do jeito que você está, de repente está encostado aí na sua cama, reclinado na sua cama, mas mesmo assim eu quero orar com você. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, que o teu Espírito Santo venha falar ao coração dos teus ouvintes nesta noite, ó Senhor Deus. Onde haja, ó Senhor Deus, onde houver, ó Senhor Deus, onde os teus servos ouvindo a tua palavra, ó Senhor Deus, que eles se sintam tocados, ó Senhor, pelo teu Espírito Santo, e possam, ó Senhor Deus, sentir, não medo, ó Senhor Deus, porque o medo não nos levará para o céu, ó Senhor Deus, mas possam sentir o desejo de um crescimento, ó Senhor, para não experimentar esse momento da grande tribulação, ó Senhor. Senhor, se houver alguma pessoa ouvindo esta mensagem que não seja evangélica, que essa pessoa possa entender esta mensagem e não queira ficar no período da grande tribulação. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.
Mas vamos começar aqui dando uma definição da grande tribulação. Tá bom? Definição da grande tribulação. O termo grande tribulação refere-se ao governo mundial do anticristo na terra. Do anticristo na terra. O qual acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Um dia a igreja vai subir. Um dia a igreja vai subir. Muitos não creem nisto, mas se está aqui, se está na palavra de Deus, precisamos crer. Mesmo que você não seja evangélico, mesmo que você não creia na palavra de Deus, mas vai acontecer. E o texto nos diz do arrebatamento da igreja, período esse que será marcado pelo grande sofrimento que a humanidade enfrentará por causa da maldade da besta e também por causa dos juízos divinos que serão lançados na terra. Queridos, você está vivendo dias difíceis? Você não é capaz de imaginar o que irá acontecer no período da grande tribulação. Você não tem ideia do que vai acontecer. Você só poderá ter uma ideia, só terá uma ideia se você ler a palavra do Senhor, você aprofundar no livro de Apocalipse, prestar bastante atenção nestas mensagens que são anunciadas, que são apregoadas aqui na igreja. Aí sim, você vai ficar um pouco parado e pensativo. Meu Deus, que tipo de vida que eu estou levando? Que tipo de vida que eu estou levando? Vamos ver aqui agora sobre o início da grande tribulação. Terá início após o arrebatamento da igreja fiel, com o término do ministério do Espírito Santo. Lembra que eu falei que um dia o Espírito Santo vai sair? Um dia o Espírito Santo vai sair. Se com o Espírito Santo de Deus está difícil, imagine sem o Espírito Santo de Deus aqui. Imagine. Já imaginou o quanto vai ser difícil? O Espírito Santo e o fim da dispensação da graça. A dispensação da graça. Pela graça sois salvos. Quando tudo isso acontecer, o quadro do planeta Terra estará preparado para receber o governo mundial do chamado Anticristo. Terá início após o arrebatamento da igreja. Igreja fiel. Com o término do ministério do Espírito Santo e o fim da dispensação da graça. Quando tudo isso acontecer, o quadro do planeta Terra estará preparado para receber o governo mundial do Anticristo. Há uma preparação. É impressionante como que Deus trabalha, como que Deus age. Deus, ele vai por etapas, trabalhando por etapas e mostrando a cada um de nós. Deus falava aos profetas diretamente. Enviou o seu filho Jesus. Seu filho Jesus veio, fez a parte dele e foi para o Pai. E deixou conosco aqui o Espírito Santo. Olha só as etapas. As etapas estão passando. Estamos cumprindo as etapas. Então é bom que você esteja atento, porque a terra estará preparada para receber o governo mundial do chamado Anticristo, quando todas essas coisas aqui acontecerem. Quando a igreja for embora, quando o Espírito Santo sair, quando acabar a dispensação da graça, aí virá o Anticristo e vamos começar aí com a nossa grande tribulação. No segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 7 a 10, nos diz assim: a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Alguém está detendo ele. Okay? Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Já ouvi por diversas vezes, quando converso com alguém, aí me apresento. Esse aqui é fulano de tal. Eu sou amigo do Evangelho. Olha, eu visito a igreja tal. Semana passada eu estive na igreja tal. Mas essas pessoas não assumem um compromisso com Cristo. E por não assumir um compromisso com Cristo, quando Cristo vier buscar a sua igreja e entrarmos no período do arrebatamento,
essas pessoas ficarão. É difícil de entendermos, é difícil de aceitarmos essa ideia, é difícil de você aceitar esta ideia. Mas todos quanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar, Jesus surgiu nas nuvens, a igreja subiu. Senhor, eu quero ser salvo. Não tem mais como. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Não vai ter tempo para você querer ser salvo naquele momento. Não haverá tempo. Existe tempo quando a pessoa está num leito de dor, aí é chamado, ele convida alguém, chama alguém, então chega ali um capelão e prega a palavra. De repente a pessoa naquele leito de dor, ela ainda nos seus últimos fôlegos de vida, ela recebe Jesus como seu único suficiente Salvador. Mas na vinda do Senhor Jesus, quando ele chegar nas nuvens, que estiver levando a sua igreja, não haverá mais condições de você falar, Senhor, eu quero agora. Não haverá condições. Então, segunda carta que Paulo escreve ao povo de Tessalônica, capítulo 2, versículo de 7 a 10, nos fala a respeito disso. Aí vai surgir esse personagem que vocês estão vendo aí nesse slide, o 666, o anticristo. O anticristo. Existem especulações, as pessoas falam que ele já está aqui, as pessoas falam que somando o número de não sei de quem, mais o número de não sei de quem, que aí dá o número da besta, mas essas pessoas ficam assim, imaginando coisas, porque ele só chegará, só atuará no momento em que sair o Espírito Santo, no momento que a graça também sair da face da terra, aí ele vai agir livremente. O 666. A finalidade da grande tribulação. Vamos ver aí qual é a finalidade da grande tribulação? De repente você fala assim, pastor, o senhor está falando muito rápido, não tem como eu entender, não tem como anotar. Mas você pode dar um pause aí, ó. Você dá um pause e escreve, faz algumas anotações aí no teu caderno. Então a finalidade da grande tribulação. A grande tribulação tem a finalidade de manifestar ao mundo a total presença de Satanás. Desde a criação do mundo, ele nunca possuiu 100% do domínio sobre a terra. Contudo, neste período, ele dominará totalmente a terra e seus habitantes, pois a igreja fiel já não estará mais na terra. O que a palavra nos diz a respeito do ladrão? Quando ele vem para matar, roubar e destruir. Qualquer pessoa que deixa uma casa desabitada, uma casa abandonada, alguém de grande necessidade, maldosa, poderá entrar na sua casa e tomar conta daquela casa. Você compra um terreno, deixa aquele terreno em determinado local e fica anos e mais anos sem chegar ir naquela casa, naquele terreno. Quando você chega ali, de repente alguém já se apossou daquele teu terreno, alguém já construiu naquele terreno. E para você tirar alguém daquele terreno é difícil. Então a finalidade da grande tribulação. A grande tribulação tem a finalidade de manifestar ao mundo a total presença de Satanás. Desde a criação do mundo, ele nunca possuiu 100% do domínio sobre a terra. Ele quis até ser igual a Deus ou mais do que Deus. Mas ele nunca conseguiu. Mas neste período da tribulação, ele terá sim um domínio na terra e sobre os seus habitantes, pois a igreja fiel já não estará mais na terra. Ok? Avançando um pouco mais, em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 12, a palavra ainda nos diz desta forma: portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Às vezes as pessoas falam assim, Satanás está sorridente pelo que está acontecendo contigo. Não tem como sorrir. Uma pessoa que está em pleno sofrimento não tem como sorrir. Uma pessoa que está condenada a uma cadeira elétrica, uma câmara de gás, uma pessoa que está condenada a uma prisão perpétua, ela não tem como sorrir. E é justamente isso que acontece com ele. Pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Pouco tempo. E ainda em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Relendo, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve
como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24. A igreja e a grande tribulação. Vamos ver um pouquinho sobre a igreja e a grande tribulação. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Glória a Deus por causa disso. Você não vai experimentar a grande tribulação. Você não vai experimentar a grande tribulação. Porque é uma promessa aqui, ó, a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Não passará. Pois na ocasião ela já foi arrebatada da terra. O período da grande tribulação na terra coincide com a realização das bodas do Cordeiro no céu, período esse que Jesus se preparará para a sua volta triunfal. A igreja e a grande tribulação. O período da grande tribulação na terra coincide com a realização das bodas do Cordeiro. Queridos, olha, a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Aquelas pessoas que falam que nós já estamos vivendo a grande tribulação, elas estão equivocadas, porque a igreja não vai experimentar isso. A igreja não vai experimentar a grande tribulação. Então você pode ficar tranquilo. Ah, mas eu ouvi um pregador japonês ou chinês, ou não sei de onde, não sei qual o país, eu li num determinado livro que nós já estamos vivendo, que o anticristo já está entre nós, que ele está se manifestando. E, querido, a igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor. Aqueles que pertencem verdadeiramente ao Senhor. Lembra daquele versículo que fala assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome nós pregamos a palavra. Senhor, Senhor, Senhor. Jesus falou o que para eles? Ó, não conheço vocês. Então isso nos traz à memória, nos faz repensar o que nós estamos fazendo dentro de uma igreja. Isso nos faz repensar qual o valor que eu estou dando à salvação. Isso me faz repensar quem é verdadeiramente Cristo em minha vida. Ou verdadeiramente quem é Cristo. Quem é o Filho de Deus, quem é o Messias. Qual foi o propósito do Messias. Então eu preciso estar atento, como igreja, em relação a isso. A grande situação, eu não sei se vai dar para falar tudo nesta noite, mas a grande problemática é que muitas pessoas chegam na igreja e sentam, nada contra a pessoa cruzar a perna, nada contra, você pode cruzar a tua perna. Às vezes alguns têm assim a certa audácia, eu não sei dizer se é petulância, colocar o pé no banco da frente, né? Coloca o pé no banco da frente. Mas estão assim, às vezes olha para um lado, olha para o outro. Aí se perguntar, e a mensagem do domingo passado, qual foi? Domingo passado? Você sabe que eu nem lembro, nem sei domingo passado. E hoje pela manhã, qual foi o assunto do pastor ou do irmão que estava pregando? Rapaz, você sabe que eu estou com a memória fraca, desculpa, sempre é memória fraca. Mas não é aquela falta de atenção, sabe? Aquela atenção que eu deveria dar. Apocalipse capítulo 7, versículo de 13 a 15. Uma outra palavra de João para cada um de nós é a seguinte: então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Irmão, que coisa maravilhosa você estar diante de Deus. Às vezes, eu já ouvi pessoas chegarem e falar assim, pastor, eu senti a presença de Deus. Quando entra ali na nossa sala de oração, fala assim, pastor, eu senti todo o tempo a presença de Deus. Uma coisa é você sentir a presença de Deus, e outra coisa é você estar do lado de Deus. Está ao lado de Deus. E é justamente isso que João vem falando aqui em Apocalipse. E aí agora você tem aí uma ideia figurada da bodas do Cordeiro. Uma mesa linda, olha só que Deus, e com as mãos assim, mostrando o que Ele preparou para cada um de nós. Prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos. É Deus preparando um banquete para você, as bodas do Cordeiro. Então dentro desses lados você pode olhar assim, e falar, meu Deus, mas que louças, que
talheres são esses aqui? Deus nunca preparou nada de ruim para cada um de nós. Deus sempre preparou o melhor, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Lembra lá em Mara, quando aquela água era amarga? Deus transformou aquela água em doce, pronta para beber. Deus, Ele prepara tudo de bom e de melhor para cada um de nós. A pior fase na grande tribulação. Qual será a pior fase na grande tribulação? A pior fase na grande tribulação será quando o anticristo romper a sua aliança com os judeus e começar a persegui-los. Isso acontecerá quando os judeus se recusarem a adorar o anticristo e a sua imagem, não obedecendo assim às suas ordens, o que trará a represália. É interessante que o povo judeu alguns ainda não entenderam, não aceitaram o Jesus como o Messias prometido. Mas Deus é tão misericordioso que nesse período da tribulação, ele vai dar aquela oportunidade a esses judeus. É difícil de entender isso. Você vai falar, mas ele é um ser humano igual a mim. Mas é um povo amado, um povo escolhido por Deus. Então haverá uma oportunidade para eles. Daniel capítulo 9, versículo de número 27 ainda nos fala desta forma: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Daniel capítulo 9. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo, será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Irmãos, só em pensar isso aqui arrepia, não por estar sentindo a presença de Deus, mas pelo que pode acontecer a essas pessoas. O que poderá acontecer a essas pessoas. Então, querido, eu creio que chegou o momento, nós estamos vivendo dias terríveis, tudo de ruim que a Bíblia vem falando que poderia acontecer, já está acontecendo. Então a igreja do Senhor, a noiva do Senhor Jesus, que é a igreja, já está se preparando, não está com noivado, com casamento marcado lá para daqui a 2 anos. Não, teu noivo, daqui a 2 anos eu caso. A igreja do Senhor Jesus já está se preparando para encontrar com o noivo. Está se preparando. Marcos capítulo 13, do versículo 14 até o versículo de número 19, a palavra nos diz desta forma: quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê, quem entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para a casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo, que não volte atrás para tomar sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. É impressionante que o Senhor ele vem falando desde Gênesis, e vai culminar em Apocalipse. Ele vem falando tudo que estaria acontecendo. E grande parte do que o Senhor relatou, colocou nas Escrituras, permitiu que os homens colocassem aqui nas Escrituras, que o Espírito Santo de Deus iluminasse, desse inspiração a esses homens para escreverem. Tudo vem acontecendo, tudo está acontecendo. Só que às vezes nós deixamos passar isso desapercebido. Às vezes nós não damos tanta atenção. Se fizéssemos uma enquete aqui, ou fizéssemos aí na tua casa, aí onde você está, se você perguntar para a sua esposa, ou perguntar para o seu esposo, se ele já leu o livro de Apocalipse todo, se perguntar para o seu filho se já leu o livro de Apocalipse todo, ele pode até dizer que leu, você pode até dizer que leu, mas pode dizer também que não entendeu nada. Mas por que você não entendeu? Porque de repente você, naquele momento em que está lendo a palavra do Senhor, você não pede uma orientação. Senhor, me ilumine, me dê condições para que eu possa
para que eu possa entender a sua palavra, porque eu quero cada dia mais, Senhor, crescer para estar ao seu lado um dia. Eu não quero participar, eu não quero estar no período da grande tribulação. Eu quero subir contigo, Senhor Deus. Eu quero encontrar contigo nos ares. Aí em Efésios capítulo 4, versículo 5 e versículo de número 6, a palavra nos diz assim, ó: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus, o Pai. Aqui nós não queremos falar a respeito de nenhuma religião. Mas o texto apresentado aqui fala assim, ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Eu só posso chamar alguém de pai se aquela pessoa verdadeiramente for o meu pai. Não existe um ex-pai. Se é pai, é pai. E nós aprendemos, quando nós lemos ali, né, Jesus ensinando o povo a orar, fala, Pai nosso que está nos céus. Então eu estou me colocando na qualidade de filho, sabendo que eu tenho um pai. Então quando fala aqui, ó, um só Deus e Pai de todos. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? E o qual é sobre todos, e por todos, e em todos nós, ou em todos vós. Eu preciso ter isso aqui bem claro na minha cabeça. É um só Senhor, a quem eu sirvo, a quem eu estou servindo. Esse texto aqui, você pega esse texto e você não encontra somente na Bíblia cristã. Você não encontra apenas esse texto na Bíblia que as pessoas chamam dos protestantes. Se você pegar esse texto em todas as outras religiões que utilizam a Bíblia, você vai encontrar esse texto. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Um só. Mas quantas pessoas acreditam em vários deuses, tantos deuses por aí? Então, quando Paulo escreve ao povo de Éfeso, capítulo 4, versículos 5 e 6, ele nos fala a respeito de um só Pai, um só Deus, ok? Então, nessa gravura que você está vendo aí, está sendo apontada mostrando que existe só um Deus, e mostrando claramente para o céu, onde é a morada desse Pai. Perseguição durante a grande tribulação. Vamos ver um pouquinho a respeito como vai funcionar essa situação aqui durante a grande tribulação. Os perseguidos durante a grande tribulação será um grupo misto, composto de judeus, gentios convertidos, pós-arrebatamento. Deus é tão misericordioso que pós-arrebatamento ainda dá oportunidade. E vai dar um certo período, ele vai dar uma oportunidade, ok? E esse grupo será odiado e perseguido pelo anticristo. Terá que enfrentar até mesmo o martírio e possivelmente a morte, por não aceitarem a marca da besta. A igreja fiel já foi. O Senhor levou a igreja fiel. Mas aqueles que não aceitaram, ficaram por aqui. Mas existem aqueles que vão ficar por aqui, mas mesmo assim, não vão acreditar que ainda pode haver uma salvação. E aí vem o que nós já ouvimos várias vezes, você já ouviu muitas vezes, sobre a marca da besta. Se não tiver a marca da besta, você não vai poder comprar. Se não tiver a marca da besta, você não vai poder comer. Se não tiver a marca da besta, então tudo isso vai acontecer. Possivelmente a morte por não aceitarem a marca da besta. Então, se você não aceitar a marca da besta, você poderá morrer. Então, isso nos fala a respeito da perseguição durante a grande tribulação. Vamos ver aqui um pouquinho sobre a salvação durante a grande tribulação. Pastor, como que funciona esse trem? Salvação durante a grande tribulação. Haverá grande salvação espiritual. Gentios e judeus que se voltaram para Deus. Contudo, a salvação não será mais pela graça, mas pela fé. Pela fé. É interessante que você, pela graça, sois salvo. Mas aqui agora,
pela fé e pelo sangue, como era no Antigo Testamento. Eu teria que ter fé, não mais pela graça, porque o Senhor Jesus não estará mais na face da terra. Então a graça, o durian de Deus, a graça de Deus, não estará mais entre nós. Então a salvação durante a grande tribulação. Então haverá uma oportunidade, mas nem todos, mesmo assim. Já observaram que eu já participei de alguns sepultamentos, aliás, alguns não, vários sepultamentos, em que sempre tem alguém que excede na bebida e ouve a palavra e até diz amém, amém, enquanto o pastor está falando para aquele que é um membro de igreja que está ali, né, naquele caixão, e aquela pessoa que excedeu um pouco na bebida alcoólica, ele chega até a dizer amém. Mas ele fala um amém, mas ele não quer receber essa graça. Ele ouve esses grandes elogios, ouve essas pessoas falando a respeito daquele que faleceu, que foi para junto ao lado do Senhor, para o seio de Abraão. Ele fala amém, amém, o tempo todo e chora, mas ele não aceita a palavra, não recebe a palavra. Aí Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, a palavra nos diz ainda assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. João também ele escreve nesta situação, neste momento aqui, para que dessemos glória, porque o anjo já estava vindo. Ele já estava assim antevendo, embora tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás. João já estava antevendo a vinda deste anjo, a vinda do Senhor Jesus sobre a terra não, nas nuvens, para buscar a sua igreja. Ele já estava vendo isso. É impressionante como Deus ele usa as pessoas. E aquela mensagem que ficou lá em João, lá na ilha de Pátimos, chega até a nós nesses últimos dias que antecedem a voz de Jesus. E às vezes nós não damos créditos. Nós olhamos algumas pessoas, por exemplo, quando você vê essa imagem aqui, atenção, Jesus está voltando. Arrependa-te dos vossos pecados. Quantos cartazes você já viu? Quantos cartazes nós já vimos pela rua? Havia um homem em Nova Iguaçu, ele andava numa Fiat 147, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Aquele homem era tido como maluco, mas ele andava em Nova Iguaçu inteiro com aquela Fiat 147, anunciando sempre a volta do Senhor Jesus. E quantas vezes você já ouviu, nós já ouvimos que Jesus está voltando. E ele ainda fala o seguinte: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Você está se preparando? Estamos nos preparando para encontrar com o nosso Deus? Vamos ver um pouquinho agora sobre a morte e os juízos de Deus na terra. A morte e os juízos de Deus na terra. Durante um período da grande tribulação, a morte fugirá de todos. A morte fugirá de todos. De forma que muitos procurarão morrer e não conseguirão. É diferente de algumas pessoas que tentam suicídio. Tentam suicídio como? Corta o pulso levemente, sabendo que logo estarão suturando aquilo ali, ela vai voltar ao normal. Alguns exageram numa certa quantidade de comprimido, mas sabe que alguém vai descobrir, vai levar para um hospital, vai fazer uma lavagem estomacal, ela vai voltar ao normal. Mas aqui o texto está falando o seguinte, que muitos procurarão a morte e não conseguirão. Vão procurar a morte porque devido ao grande sofrimento. Ao grande sofrimento. Não é esse sofrimento que você está passando neste momento, querido. Isso aí não é nada, o que você está passando agora não é nada. Em relação ao grande sofrimento no dia do juízo, ou no período da tribulação. Isto faz parte dos severos juízos de Deus que serão derramados sobre a terra durante a grande tribulação. O mundo sofrerá com o diabo e com Deus. O mundo sofrerá com o diabo e com Deus.
Como com Deus? Que Deus é amor, mas é justiça também. Mas é justiça também. Você ama o seu filho, mas vez por outra, daqueles que são antigos, você não dava uma palmada no seu filho por amor? O nosso Deus também é assim. Ele nos corrige, até em Provérbios ele fala para corrigir os filhos com vara. Aí surge essa imagem aqui, que você está vendo aí no slide, surge essa imagem aí do homem da foice, né? Com a grande foice, mas se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se você está preparado para subir, você não ficará na grande tribulação. Se você está preparado para subir, você não ficará na grande tribulação. Aí a Bíblia também fala lá, em Apocalipse, nos fala sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas. Como que funciona? Você já leu, com certeza já leu sobre as duas testemunhas. E o texto nos diz assim, ó, nessa época surgirão duas testemunhas, enviadas por Deus a Jerusalém. Então Deus, olha só, na sua infinita misericórdia, Ele vai enviar duas testemunhas a Jerusalém, que pregarão a palavra de Deus para os judeus, a fim de convertê-los ao verdadeiro Messias. Deus vai enviar duas testemunhas. Porém, eles serão mortos. Quem? Essas duas testemunhas. Eles serão mortos pela besta e ficarão mortos 3 dias e meio, mas depois ressuscitarão e subirão aos céus. A besta vai falar assim, matei, consegui. 3 dias, mas depois eles vão ressuscitar e vão subir aos céus novamente. Então a Bíblia nos fala a respeito dessas duas testemunhas durante o período da tribulação. Deus, mais uma vez, na sua infinita misericórdia, dando oportunidade às pessoas. Aí em Apocalipse, lá no capítulo 11, versículo de 3 até o versículo 7, nos diz ainda: e darei poder às minhas duas testemunhas, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Ele não estará profetizando uma semana, não estará profetizando um mês, não estará profetizando um ano, mas aqui o texto diz, João nos diz que é por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Pegue com calma. Pastor, esse versículo todo que o senhor leu aqui, eu não entendi direito. Pega com calma. Pega teu caderno, sabe? Passa uma anotação. Vai direitinho, devagar, bem devagar. E aí depois você pode consultar, conversa com o pastor Robson, conversa com o pastor Cláudio Augusto, conversa comigo, conversa com o pastor Jorge, conversa com os seminaristas da igreja, conversa com pessoas que têm alguma experiência nesta área, e essas pessoas estarão explicando a você. Mas o importante é que você faça uma anotação e que tenha um interesse em crescer. E aí em Apocalipse, ainda no capítulo 11, do versículo 8 até o versículo 10, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Quem são esses? As duas testemunhas. E não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Atormentado os que habitavam sobre a terra. É interessante que, uma certa ocasião, falaram para os apóstolos do Senhor Jesus: estes são os grandes perturbadores? Estes são os grandes perturbadores? Então essas 2 testemunhas, quando chegarem,
ela vai anunciar a salvação, falar sobre a salvação para todos aqueles que quiserem crer. Mas as pessoas terão que receber pela fé. Pela fé. Apocalipse ainda no capítulo 11, versículo 11 e 12, continua nos dizendo assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Neles quem? Nas testemunhas. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. É interessante que, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, as pessoas verão os cristãos subindo, a igreja do Senhor Jesus subindo. E neste momento também, dessas 2 testemunhas, eles também verão as 2 testemunhas subindo. Mas eles ficarão. E aí é um processo que mais para frente nós estaremos trabalhando com vocês a respeito destes que vão ficar. Então aqui nessa imagem nós temos aí a figura das 2 testemunhas. E você consegue ver ao fundo, assim, num pano de fundo, assim, uma imagem de fundo, tipo uma marca d'água, assim, tipo uns prédios assim, sabe, quase que caindo, assim, meio inclinado. Aqui estão as 2 testemunhas. É lógico que não serão essas 2 figuras que estão aqui. Apenas estamos colocando para vocês, para que vocês tenham uma noção, para que tenhamos uma ideia sobre as 2 testemunhas. E como eles encontrarão a terra. Ok? A volta de Cristo, ou parousia. A grande tribulação terá o seu fim marcado pela volta triunfal de Cristo, a chamada parousia, presença. Na ocasião, o anticristo será aniquilado pelo resplendor da presença de Jesus. Ele, juntamente com o falso profeta, será lançado no lago de fogo, e ali permanecerão para sempre. O fim desse período marcará o início do governo de Cristo na terra e a instauração do milênio para Israel e para as nações. Então observe assim, um outro passo. Jesus veio, nos trouxe a salvação. Jesus subiu e deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está conosco, mas vai chegar um dia em que o Espírito Santo de Deus vai sair do nosso meio e vai acontecer vai acontecer o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja virá a tribulação. Depois que começar a tribulação, virão as 2 testemunhas. As 2 testemunhas serão sacrificadas e subirão, depois de 3 dias e meio subirão. Observe as etapas que o Senhor Deus está colocando para cada um de nós, para cada uma pessoa poder entender. O fim desse período marcará o início do governo de Cristo. Aí começa uma outra etapa. Vai ter início uma outra etapa. Às vezes, nós imaginamos, você imagina que viveu aqui, morreu, acabou tudo. Não, não acabou, querido. Não acabou. Até porque você pertence a 2 pátrias. Toda pessoa pertence a 2 pátrias. Todas quem? As pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. A pátria terrena e a pátria celestial. Mas aqueles que não se deixarem ser lavados pelo sangue do Cordeiro, essas pessoas ficarão aqui e passarão por todas essas etapas. E essas etapas ocorrerão. Não pense que é uma história de ficção. Não pense que é um filme de extraterrestre, um filme, alguma coisa que, sabe, imaginário. Vai acontecer. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, estamos quase terminando, capítulo 19, versículo de 11 a 14, nos diz ainda assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. São situações que os olhos não viram,
São situações que atualmente, às vezes, somos incapazes de imaginar essa situação. Não somos capazes de imaginar essa situação. Mas pelo que nós lemos, pelo que é relatado por João aqui em Apocalipse, nos dá uma ideia do que vai acontecer. E eu quero crer nisso. E eu creio nisso. Eu creio nessa informação. E bom seria se todas as pessoas pudessem crer. E aí em Apocalipse 19, 20 e 21 ainda nos fala: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Lembra quando eu falei sobre o sinal da besta? E adoraram a sua imagem. Adoraram a sua imagem. É impressionante que o povo, na sua carência, ele está morrendo afogado. Mas se jogarem assim um pedaço de ferro para ele poder se salvar, ele agarra naquele pedaço de ferro para poder se salvar. É justamente isso que acontece com o povo, com o ser humano. Na sua necessidade, de ter as suas dificuldades sanadas, elas se agarram a qualquer situação. E aqui a palavra nos diz que adoraram a sua imagem, adoraram a imagem da besta. Estes dois foram lançados vivos no lago que arde com enxofre, e os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Todas as aves se fartaram de suas carnes. Queridos, leia um pouco mais. Leia um pouco mais a palavra. Se atenha um pouco mais. Tempo não está faltando agora. Antigamente nós podemos dizer, não tenho tempo para ler. Mas nesse período que nós estamos em casa, não sabemos até quando, mas Deus sabe. Deus sabe. Ele tem um propósito para todas as coisas. Aproveite esse tempo que Deus está te dando para você ler um pouco mais a respeito de Apocalipse, para você aprender um pouco mais a respeito da revelação, aprender um pouco mais a respeito das coisas que irão acontecer, dos que estão acontecendo. As coisas que estão acontecendo, é tranquilo, você pode falar assim, mas viria peste sobre a face da terra, nós estamos vivendo, experimentando essas pestes. Vá um pouco além, não fique parado aqui agora, não. Que a tua mente possa, andar anos-luz, e você conseguir pegar essas mensagens que estão sendo transmitidas para você. Mensagens que foram preparadas com carinho, com amor, vindo, do coração de Deus para o teu coração. Então aproveite ao máximo. E nessa última imagem que você vê aí no cavalo branco, aquele que está montado no cavalo branco, e vários outros cavaleiros está vindo atrás e vindo para a terra, vindo para habitar, e as pessoas estão olhando, estão maravilhadas assim, olhando. Quando vê essa imagem, vocês estarão vendo esse slide, as pessoas estarão assim maravilhadas olhando, alguém vindo para reinar. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram. E agora ele volta novamente. E agora para reinar por um certo tempo. E esse certo tempo, com certeza, no próxima quarta-feira, ou na próxima etapa de 4 mensagens, você saberá por quanto tempo ele estará reinando na face da terra. Que o Senhor Deus continue te abençoando, que o Senhor Deus continue te orientando, e pegue essas filmagens e separe. Não deleta no teu celular, vai ficar pesado vai ficar pesado aqui, no YouTube vai ficar difícil. Separe isso aí, vai separando, para você poder estudar. Não fique apenas na dependência da revista da Escola Bíblica Dominical. Ajuda muito. Mas às vezes as pessoas nem lêem a revista da Escola Bíblica Dominical. Então é importante que você pegue essas mensagens que Deus está dando oportunidade para você, pegue e examine com profundidade, faça as suas devidas anotações, pesquise. O que vai acontecer após a minha morte? O que vai acontecer quando Jesus voltar? O
que vai acontecer na tribulação? O que vai acontecer quando tiver as duas testemunhas aqui? O que vai acontecer quando as duas testemunhas subirem? O que vai acontecer quando a besta estiver aqui e eu quiser morrer e não vou conseguir morrer? O que vai acontecer quando Cristo voltar e reinar por um determinado tempo? Então procure estudar sobre isso, porque isso não está oculto na palavra. Está às claras aqui, para você aprender. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus continue te abençoando, porque você já é abençoado. Que o Senhor Deus faça que seu rosto resplandeça sobre cada um de vocês e traga paz ao teu coração. Paz ao coração, um coração aflito, um coração preocupado, um coração entristecido, mas que o Senhor Deus, que tem o poder de trazer a paz, até porque um dos nomes de Jesus é que ele é o príncipe da paz, que esse príncipe da paz possa trazer paz, principalmente ao teu coração. Amém? Deus abençoe e eu vou orar encerrando. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade. Muito obrigado porque os teus servos tiveram este momento, ó Senhor, de ouvir da tua palavra, de ter um interesse em crescer um pouco mais na tua palavra, ó Senhor. Senhor, que estas revelações apresentadas a João estão sendo apresentadas a cada um de nós, ó Senhor. Que tenhamos, ó Senhor Deus, o apetite, ó Senhor Deus, de buscarmos este alimento a cada dia a mais. Nós te agradecemos. E queremos dizer que não queremos morrer de inanição, ó Senhor Deus. Queremos nos alimentar a cada dia da tua palavra. E em nome e por amor de Cristo Jesus, nós te agradecemos. E eu quero te pedir ainda nesta oportunidade, no aniversário da tua serva, Rosânia, continue abençoando a tua serva, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.